E se você estivesse sobrevivendo em um apocalipse zumbi e descobrisse que existem dezenas de zumbis bem próximos do seu acampamento, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Rick Grimes e o seu grupo tomando decisões difíceis para sobreviver, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis em The Walking Dead, temporada 2, episódio 7. No último vídeo, o grupo tenta manter a rotina na fazenda enquanto a tensão só aumenta. O Glenn descobriu que o celeiro do Herschel esconde walkers e fica preso no dilema de guardar o segredo. Bom, nem tanto porque ele contou pro Dale. Ao mesmo tempo em que a Lori surta com a gravidez e pede ajuda para buscar uns remédios, jogando o Glenn numa missão perigosa com a Maggie, que quase dá errado. Paralelo a isso, o Shane força um treinamento na Andrea, passando dos limites e mexendo com a morte da irmã dela, o que acaba aproximando os dois de um jeito bem relaxante, se é que vocês me entendem. No fim, o Dale percebe o que rolou e deixa claro pro Shane que ele tá virando um problema, enquanto o Rick encontra as pílulas da Lori e entende que ela tentou tomar uma decisão pesada sozinha, deixando o clima entre os dois ainda mais quebrado. Começamos com um grupo tomando café da manhã no acampamento perto da casa do Herschel, e dá pra sentir que tem algo errado no ar. A Carol está cozinhando os ovos, a Andrea afiando uma faca, e o Shane comendo junto com o Rick, a Lori e o Carl, mas o clima tá bem pesado. Afinal, o Rick tá pensando em tudo que aconteceu. Já o Glenn está visivelmente desconfortável, sendo encarado de longe pela Maggie e pelo Dale, por conta do segredo que ele sabe e que pode ser prejudicial pro grupo todo. Pressionado, o Glenn finalmente abre o jogo e solta a bomba pro grupo inteiro, dizendo que o celeiro está cheio de walkers. O grupo congela por um segundo processando a informação, e logo em seguida todo mundo vai até o celeiro conferir de perto se aquilo é real mesmo. Chegando na frente do celeiro, o grupo discute o que pode fazer com os walkers trancados ali dentro, e é quando a coisa começa a ficar feia de verdade. O Shane quer resolver tudo na marra, abrir o celeiro ali mesmo, e finalizar todo mundo na hora, mas o Rick insiste que eles ainda são hóspedes na propriedade do Herschel, e que precisam respeitar a vontade do dono da fazenda, pelo menos até conversarem com ele sobre isso. A Andrea concorda com o Shane, dizendo que não dá pra simplesmente varrer isso pra debaixo do tapete e fingir que tá tudo bem. Afinal, tem mais de uma dúzia de walkers trancados a poucos metros de onde eles dormem toda noite, e o Shane reforça que a situação não tá nem perto de ser aceitável, que eles precisam resolver isso entrando no celeiro e fazendo o que tem que ser feito, ou então simplesmente ir embora da fazenda de uma vez. Ele começa a falar de Fort Benning de novo, dizendo que o grupo já vem discutindo essa possibilidade faz tempo e que talvez seja a hora de tomar essa decisão, mas a Carol interrompe e diz que eles não podem ir embora porque a filha dela ainda está lá fora em algum lugar. É quando o Shane praticamente declara que a Sofia já deve estar morta e que já está na hora de todo mundo começar a considerar essa outra possibilidade, fazendo o clima ficar ainda mais tenso. O Rick reforça que eles não vão abandonar a Sofia, e o Daryl entra na conversa dizendo que ele tá perto de encontrar a garota, afinal ele achou a boneca dela apenas 2 dias atrás. Só que o Shane rebate na lata, dizendo que o Daryl encontrou uma boneca, só isso, nada mais, e que se seguir as estatísticas de busca por pessoas desaparecidas, as melhores chances de encontrar alguém vivo são nas primeiras 48 horas. O Shane continua provocando o Daryl, dizendo que se a Sofia estivesse lá fora e visse ele chegando todo doidão com a faca de caça dele e orelhas de walker penduradas no pescoço, ela provavelmente correria na direção oposta. Aí o Daryl perde a linha e manda o Shane calar a boca, partindo pra cima dele, e os dois quase saem na porrada ali mesmo, mas são impedidos pelo grupo. Então o Shane empurra todo mundo que tenta segurar ele, inclusive a Lori, e manda tirarem as mãos dele. Já o Rick tenta acalmar a situação e diz que vai conversar com o Herschel para resolver tudo, mas o Shane grita perguntando o que exatamente o Rick vai resolver, deixando claro que ele não acredita em negociação nenhuma. O Rick insiste que se o grupo vai ficar na fazenda e se eles vão limpar aquele celeiro, ele precisa convencer o Herschel disso, afinal aquela é a terra dele e eles precisam respeitar isso. É quando o Dale aproveita para explicar pro grupo que o Herschel vê aqueles walkers trancados ali dentro como pessoas doentes, não como monstros, e que dentro daquele celeiro está a esposa e o enteado dele. O Dale confirma que sabia disso desde ontem e que o Glenn contou primeiro pra ele, pois não sabia o que fazer, e por isso ele foi conversar com o Herschel, mas esperou até a manhã seguinte pra contar, porque achava que o grupo conseguiria sobreviver mais uma noite sem saber. Aí o Shane começa a sair do sério de vez, dizendo que o Herschel é completamente louco, se ele realmente acha que aquelas coisas ali dentro estão vivas ou podem ser curadas. No meio da discussão toda, os walkers começam a bater nas portas do celeiro por dentro por causa do barulho que o grupo tá fazendo, deixando todo mundo ainda mais tenso e nervoso com a situação. Aí depois de um tempo, vemos o Shane sozinho na frente do celeiro, checando se o cadeado tá firme e seguro. Os walkers começam a bater de novo nas portas por dentro, sentindo a presença dele ali fora, e o Shane instintivamente leva a mão pro coldre, tentando puxar a arma, só que o cara tá desarmado, já que o Herschel proibiu as armas na fazenda. Por isso o cara fica ali parado encarando a porta do celeiro, claramente frustrado com a situação toda. Mais tarde a gente vê o Glenn tentando falar com a Maggie,
Shane. Ele tenta se justificar por ter contado o segredo do celeiro pro grupo inteiro, dizendo que fez aquilo porque queria proteger ela e que estava preocupado com a segurança de todo mundo, mas a Meg está completamente pistola com ele. O Glenn continua tentando conversar, mas a Meg simplesmente pede o boné dele. O cara entrega sem entender direito o que ela vai fazer, e é quando a Meg pega um ovo, coloca dentro do boné e quebra o ovo inteiro na cabeça do Glenn, deixando o cara lambuzado e humilhado. O cara até fala que ela desperdiçou um ovo, mas a mulher fala que achou que aquele tava podre, e sai dali sem falar mais nada. Então vemos o Carl estudando com a Lori no acampamento. O garoto está claramente preocupado com tudo que ouviu na discussão mais cedo, e pergunta pra mãe dele se é verdade que o Shane acha que a Sophia está morta. A Lori tenta amenizar a situação, dizendo que o Shane está apenas assustado com o que eles descobriram sobre os Walkers no celeiro, e que todo mundo ainda vai continuar tentando encontrar a Sophia. O Carl deixa claro que ele não vai embora da fazenda até encontrarem a garota, e vai além, dizendo que não quer ir embora, mesmo depois de acharem ela. Ele fala que acha que a Sophia vai gostar dali, e que aquele lugar poderia ser um lar de verdade para todo mundo, um lugar onde eles poderiam finalmente parar de fugir e construir alguma coisa. Aí a Lori abraça o filho, claramente emocionada com o que ele acabou de dizer, mas também preocupada porque ela sabe que as coisas não são tão simples assim, e que a situação com o Herschel e com o celeiro pode explodir a qualquer momento. Aí passamos pro Daryl se preparando para sair de novo a cavalo atrás da Sophia, só que a Carol aparece tentando impedi-lo de ir. Ela diz que o Herschel falou que ele precisa descansar e se curar direito dos machucados da última vez que saiu procurando, mas o Daryl deixa claro que não está nem aí pro que o velho disse, e que não vai ficar parado sem fazer nada enquanto a garota tá lá fora. Mas a Carol insiste que eles não sabem se vão conseguir encontrar a Sophia, que talvez seja melhor não se machucar, ou pior ainda, sair por aí arriscando a vida à toa. E o Daryl para e encara ela perguntando o que diabos ela quis dizer com isso. A Carol responde que acha que a Sophia talvez não esteja mais viva, e que não pode perder ele também, deixando escapar que ela se importa demais com o Daryl, e que tem medo que ele acabe batendo as botas. O Daryl fica extremamente desconfortável com a demonstração de afeto, meio que não sabendo como lidar com aquilo, então ele simplesmente xinga a Carol e manda ela deixar ele em paz. E aí ela fica visivelmente magoada, mas no fundo ela sabe que aquela é a forma torta que o Daryl tem de lidar com os próprios sentimentos. Ok, era inevitável que o resto do grupo iria descobrir sobre esse celeiro cheio de zumbis uma hora ou outra, mas o Glenn deu uma boa viajada ao contar isso na frente de todo mundo, né? Como eu disse várias e várias vezes, o jovem deveria ter falado diretamente com o Rick e deixado o cara conversar com o Herschel sobre isso. O Shane dificilmente iria descobrir sobre esse celeiro sozinho, ele estava ocupado com outras coisas, se é que vocês me entendem. Só que agora que ele sabe, o cara vai ficar igual aqueles cachorros que não largam o osso, incomodando até ele conseguir o que quer. E ele não está errado numa coisa, o grupo precisa decidir logo o que eles vão fazer, pois realmente dormir perto dos zumbis dentro das barracas é uma ótima forma de passar dessa para melhor, caso os zumbis escapem na calada da noite. E ficar discutindo sobre isso na frente do celeiro também é bem idiota, afinal eles só estão provocando os zumbis assim, e consequentemente reduzindo a durabilidade daquela porta velha com a bateção dos zumbis. Provavelmente a melhor solução temporária seria colocar uma cerca em volta do celeiro, para tentar garantir que os zumbis não iriam muito longe se escapassem. E eu só estou falando isso por conta das regras do Herschel, afinal a fazenda é dele. Por isso eu consideraria colocar alguns carros na porta do celeiro, para funilar a saída dos zumbis, e eles não terem muito lugar para ir caso escapem. Dessa forma, teria uma segunda camada de defesa, e ainda respeitaria o Herschel, até que uma conversa fosse feita. Mas lembrando que uma cerca não é 100% de segurança, né? É só uma camada extra para ganhar um tempo. Sem contar que o acampamento deveria ser movido para outro lado mais seguro, já que foi um pouco de sacanagem do Herschel deixar o pessoal ali perto dos zumbis, né? É claro que a melhor opção, sem dúvidas, é sentar a bala nos zumbis e acabar logo com essa ideia do Herschel de que os zumbis ainda estão vivos, já que no momento não importa se eles estão vivos ou não, pois ter zumbis ali coloca todo mundo em perigo, pois além de atacar pessoas vivas, eles podem acabar atacando os animais da fazenda, o que seria terrível para a sobrevivência. Mas descer o pipoco nos zumbis com certeza criaria um conflito enorme, pois o Herschel definitivamente mandaria o grupo embora da fazenda, e aí pode ser que o Shane não estivesse muito afim de ir embora, e decidisse que como eles estão no apocalipse, aquela fazenda não pertence mais ao Herschel. Estão entendendo onde eu quero chegar, né? Com certeza isso poderia acabar bem mal, pro pessoal do Herschel pelo menos. Já sobre o Daryl, ele tá brincando com o perigo em querer sair para procurar pela Sophia, pois o cara pode acabar abrindo os pontos dessa maneira, sangrando ainda mais. E digamos que achar sangue para fazer uma transfusão no apocalipse não é tão fácil assim, né galera? E se olharmos de uma forma racional, já se passaram dias que a Sophia sumiu. Não é algo surreal assumir que a garota já passou dessa para melhor, e que eles estão gastando muitos recursos na busca por ela. Mais tarde, o Glenn avisa pro Dale que a Andrea está procurando por ele, e o Glenn pergunta se por acaso o Dale tem outro chapéu sobrando, considerando que o dele não tá numa situação muito boa, né? Aí o Dale joga o próprio chapéu pro Glenn. Já dentro do trailer, a Andrea avisa que vai sair com o Rick mais tarde para procurar a Sophia, e os dois começam a conversar sobre os Walkers no celeiro e sobre o Shane. O Dale deixa claro que não sabe o que tá acontecendo entre ela e o Shane, mas que ela precisa tomar cuidado, porque pode não conhecer o cara
era de verdade. A Andrea rebate dizendo que aquilo não é da conta do Dale, e o velho pergunta se ela quer ser que nem o Shane, mas a Andrea diz que o Shane não é uma vítima, só que o Dale deixa claro que o cara é perigoso e que ela deveria parar de passar tanto tempo perto dele. Mas é claro que a Andrea diz que o Dale precisa parar com aquilo, que ele passa tempo demais vigiando ela e tentando protegê-la de tudo. O Dale insiste que só tá preocupado, mas que sempre que ele demonstra alguma preocupação, ela acaba batendo nele verbalmente. E o velho diz que já tá cansado desse papo e que ela pode fazer o que bem entender. Aí ela deixa claro que agora sabe se defender sozinha e não precisa mais do Dale agindo como um pai super protetor o tempo todo. E o cara percebe que perdeu completamente a influência sobre a Andrea e simplesmente deixa ela ir embora. Depois que a Andrea sai dali, o Dale pergunta pro Glenn se ele pode fazer um favor, pedindo pro garoto buscar um pouco d'água. O Glenn concorda e sai para buscar, deixando o Dale sozinho ali no trailer. Com o Glenn longe, o Dale fica parado olhando pra mala onde estão guardadas as armas, claramente planejando alguma coisa na cabeça dele, e dá pra ver que ele tá considerando seriamente esconder o arsenal antes que o Shane faça alguma loucura com aquilo. Enquanto isso, o Rick vai conversar com o Herschel. Ele bate na porta e o Herschel manda ele entrar, e o Rick comenta sobre ele estar lendo, e o velho fala que está estudando enquanto come porque anda trabalhando pesado demais ultimamente. Então o Rick vai direto ao ponto, e diz que eles encontraram um celeiro e que sabem o que tem lá dentro. O Herschel simplesmente pede pro Rick deixar aquilo quieto, mas o Rick insiste que eles precisam conversar sobre isso, deixando claro que aquele é o celeiro do Herschel, a fazenda do Herschel, e então no fim das contas, a decisão é dele mesmo. Por isso, o Herschel corta qualquer possibilidade de diálogo, dizendo que não quer falar sobre o celeiro e que não quer debater nada. Mas o Rick tenta amenizar, falando que não seria um debate, só uma discussão tranquila. E aí o Herschel solta que precisa que o Rick e o grupo dele saiam da fazenda até o fim da semana. Isso deixa o Rick completamente chocado, e o xerife tenta argumentar que ele já conversou com o Dale sobre tudo isso, que eles e o Herschel têm diferença sobre como enxergam os Walkers, mas que no fim das contas, as pessoas vivas, como as pessoas do grupo, importam mais do que qualquer outra coisa. O Rick tenta explicar que aquelas pessoas do celeiro podem estar mortas ou podem estar vivas, ninguém sabe ao certo, mas o grupo dele definitivamente tá vivo ali na frente do Herschel naquele exato momento, e se o velho mandar eles embora, isso pode mudar muito rápido. O Herschel responde que já deu abrigo seguro pro grupo, e que a consciência dele tá limpa, mas o Rick insiste que a fazenda é especial, que eles ali foram protegidos do que realmente tá acontecendo lá fora, e o Rick continua dizendo que o Dale contou que o Herschel viu tudo acontecer nas notícias, mas que já faz muito tempo desde que as câmeras pararam de gravar, e que o mundo real lá fora é muito, mas muito pior do que qualquer coisa que passou na TV. Ele conta que a primeira vez que viu um Walker foi só metade de um corpo se arrastando pelo chão, tentando morder ele, e que o instinto dele não foi finalizar aquilo na hora. O Rick conta que o mundo de agora muda as pessoas, transforma elas ou num desses monstros ambulantes, ou em algo muito pior do que eram antes. E o Rick implora pro Herschel não mandar o grupo de volta pras ruas, e então ele solta que a Lori tá grávida, que aquilo pode ser um presente ali na fazenda, mas que seria uma sentença de morte lá fora. E aí o Rick se oferece para ajudar com o trabalho na fazenda, com a segurança do lugar, e diz que eles podem sobreviver juntos se o Herschel deixar, mas o velho simplesmente responde que eles não podem ficar ali. Então o Rick insiste para ele pensar de novo, e repensar mais uma vez, porque eles realmente não podem voltar lá pra fora. Do lado de fora, o Shane tá esperando o Rick, e pergunta qual vai ser, pra que lado essa situação toda vai. O Rick diz que ainda não sabe, que eles estão negociando, mas o Shane repete a palavra negociando como se fosse uma piada, dizendo que o relógio tá correndo, e o Rick rebate que não, o relógio não tá correndo, afinal faz tempo que o celeiro tá seguro, e que eles nem sabiam da existência dos Walkers até aquela manhã. O Shane insiste que agora eles sabem sim, sabem que tem uma dúzia de Walkers trancados a uma distância mínima do acampamento, onde eles dormem toda noite. A discussão entre os dois continua escalando, até que o Rick finalmente solta que a Lori tá grávida, e isso silencia o Shane completamente. O cara fica ali parado processando a informação, claramente abalado porque sabe que pode ser o pai dessa criança, mas ao mesmo tempo, ele precisa fingir pro Rick que é só o melhor amigo recebendo uma boa notícia. Ele faz uma força e dá os parabéns pro Rick, mas quando o Rick se afasta, dá pra ver o psicológico do Shane indo embora. Dentro da casa, o Herschel se aproxima da Meg pra conversar. Ele tenta se justificar por estar mandando o grupo embora, falando sobre preservar a família, manter a fazenda isolada, não se envolvendo demais com estranhos que podem trazer problemas. E a Meg devolve na mesma moeda, dizendo que não existe outra fazenda, que o mundo mudou completamente, e que ele não pode fingir que tudo vai voltar a ser como era antes. Ela usa uma frase que o próprio Herschel falou no passado, jogando os argumentos dele contra ele mesmo, e ainda conta que o Glenn salvou a vida dela quando um Walker quase finalizou ela na farmácia, reforçando que essas pessoas não são simples intrusos ou aproveitadores, são sobreviventes que arriscam tudo uns pelos outros. Só que a conversa é interrompida quando Jimmy chega chamando o Herschel e dizendo que aconteceu de novo, deixando no ar que alguma coisa precisa de atenção urgente do velho, e logo em seguida ele procura o Rick para pedir ajuda com algo específico, e o Herschel deixa bem claro que quer apenas que o Rick vá, sem envolver o resto
resto do grupo nessa tarefa. E aí os dois saem juntos da fazenda. Enquanto isso, na fazenda, o Shane vai atrás da Lori pra conversar. Aí o Shane começa a falar que mais cedo ou mais tarde, o Rick estaria morto, que ele não foi feito para esse mundo novo que surgiu depois do apocalipse. Ele pergunta quantas vezes o Rick realmente salvou a vida dela e do Carl, tentando fazer ela admitir que na verdade é ele, o Shane, quem sempre faz o trabalho sujo para manter os dois vivos. Fora isso, o Shane vai além e joga na cara que vários sobreviventes, como a Amy e o Jim, morreram por causa das decisões do Rick, porque ele preferiu voltar para Atlanta para resgatar um traficante de drogas, em vez de pensar no grupo todo. A Lori rebate com tudo, dizendo que o Rick é o marido dela e o líder do grupo, e que o Shane tá ultrapassando todos os limites possíveis com aquele papo. A discussão escala rapidamente pro assunto do bebê, e o Shane começa a falar como se ele tivesse 100% de certeza que é o pai. A Lori deixa absolutamente claro que o filho é do Rick, pelo menos a decisão dela, e que aquela conversa toda precisa parar imediatamente, porque não vai levar a lugar nenhum. E essa é exatamente o tipo de conversa que só serve para enlouquecer ainda mais o Shane, que já tá completamente em frangalhos por dentro, tentando processar a notícia da gravidez, e a possibilidade de que aquela criança pode ser dele. O Shane sai da discussão com a Lori completamente puto da vida, e no caminho ele passa pelo Carl, que chama o cara pra conversar. O garoto fala sério com o Shane, pedindo pra ele ficar com o grupo, continuar ajudando a procurar a Sofia e proteger todo mundo como ele sempre fez. Pra falar a verdade, o Shane toma um esporro do Carlinhos, e isso só reforça como o cara tá sendo julgado e cobrado por todos os lados. Depois dessa conversa com o Carl, o Shane vai direto até o trailer, atrás da mala de armas, provavelmente já decidido a fazer alguma loucura, mas quando ele chega lá, percebe que o Dale já se adiantou e as armas sumiram. Bom, eu entendo o Dale querer avisar a Andrea sobre o tipo de homem que ela está se envolvendo, mas do jeito que ele fez, é óbvio que não daria certo, né galera? A Andrea parece uma adolescente revoltada, tudo que você tentar proibir, ela vai querer fazer. A melhor forma de lidar com ela seria contando que viu o Shane tomando decisões que colocaria pessoas do grupo em risco. Isso poderia acontecer com ela também, dizendo que o Shane sempre iria priorizar a própria vida, e se tivesse que sacrificar a vida dela, ele não iria hesitar. E o Dale deveria deixar claro que o cara é perigoso, por isso ela deveria tomar cuidado, mas conhecendo a Andrea, ela simplesmente iria cagar pro Dale. Afinal, essa é a mesma mulher que atirou no Daryl só para provar que sabia atirar. E logo depois, o Dale parece ter a ideia de esconder as armas do Shane, já que tá na cara que o cara não vai se controlar e vai fazer alguma cagada. E bom, se eu fosse o Dale, eu tentaria esconder as munições e não as armas. Afinal, ficar andando pra lá e pra cá com essa arma chama bastante atenção. Alguém do pessoal do Herschel poderia acabar vendo e tentar pegar as armas do esconderijo para garantir que o pessoal do acampamento não usasse as armas. E vamos combinar que as armas precisam das munições para disparar, né? E depois de esconder, ele poderia avisar pro Rick onde estão as munições e explicar o motivo de ter feito isso. Sem contar que ficaria muito mais fácil esconder apenas as munições em vez daquela mala gigante. Já a negociação do Rick e do Herschel, esse velho só tá sendo teimoso, né galera? Desde que o pessoal chegou na fazenda, não teve um motivo real para ele não querer o pessoal ali. Todo mundo está seguindo as regras que ele impôs. É claro que teve alguns problemas pelo caminho, mas nada que seja definitivo. A melhor estratégia que o Rick poderia usar, além do que ele já soltou, falando que a Lori está grávida, era falar sobre longevidade. Afinal, o Herschel já está com uma certa idade, e não sobraram muitos homens na fazenda para fazer o trabalho pesado. Então, ter o grupo do Rick ali garantiria que as filhas do Herschel estariam seguras, e que também teriam pessoas para trabalhar na fazenda. Afinal, as próximas pessoas que aparecem ali podem não ser tão amigáveis e de bom caráter como o grupo do Rick é. Por enquanto, né? Pois o único problema que eles podem ter se chama Shane, e ninguém sabe como tá a cabeça do palhaço, pois o coitado tá sendo humilhado até mesmo pelo Carlinhos. A esse ponto, a cabeça dele já deve estar a milhão, só de pensar que não sobra nada pro Beta que ele tá se tornando. E vamos combinar, né galera? Dá pra entender porque o Shane tá surtando. E na minha humilde opinião, tudo isso é culpa da Lori e um pouco do Shane também, pois um inventou que o Rick morreu e a outra nem esperou o corpo do cara esfriar para relaxar com o melhor amigo do defunto. A melhor solução aqui era o Shane parar de surtar e tirar tudo a limpo com o Rick. Afinal, o Rick já sabe de tudo, só não contou pro Shane. E isso do cara achar que ninguém sabe de nada, que está enlouquecendo ele. Provavelmente essa seria a conversa mais desconfortável do mundo pros dois, principalmente pro Rick, mas pelo menos serviria pro cara desabafar as cagadas que ele fez, e também para deixar claro que o bebê da Lori talvez seja dele, o que é verdade, né galera? Só porque a Lori quer varrer isso para debaixo do tapete, não desfaz as relaxadas que ela deu com o Shane. Então passamos pro Herschel e pro Rick, chegando numa área alagada da propriedade, um pântano onde eles encontram dois walkers completamente presos na lama. O Herschel faz uma pergunta direta pro Rick, querendo saber quantos walkers ele já finalizou até agora, e se ele consegue parar de finalizar eles. O Rick claramente não entende onde o Herschel quer chegar com aquilo, e é quando o velho explica que se o grupo realmente quiser ficar na fazenda, eles vão precisar aceitar as regras dele, incluindo a principal delas, que é tratar os walkers como pessoas doentes que precisam ser confinadas, não executadas a tiro. Então eles começam a capturar os dois walkers usando aqueles enforcadores de controle de animal, que permitem segurar um bicho perigoso à distância. E o Herschel revela que antes era o Olds que fazia esse trabalho, saindo pela propriedade
cidade capturando os walkers que apareciam por ali e levando todos eles pro celeiro para ficarem trancados em segurança. Isso deixa o Rick extremamente chocado, e vendo o processo todo de perto, ele percebe que o Herschel realmente acredita que aquelas coisas podem ser curadas um dia, mas mesmo assim ele ajuda a laçar os dois walkers e concorda em levá-los de volta pro celeiro, provavelmente porque ainda tá tentando convencer o Herschel a deixar o grupo ficar. De volta à fazenda, a gente vê o Daryl com a Carol em um momento mais tranquilo. Ele mostra algumas flores para ela, as Cherokee Roses, dizendo que isso é um sinal de que eles ainda podem encontrar a Sofia viva em algum lugar. Isso mostra como o Daryl tá tentando manter a fé depois de tudo que aconteceu, e a Carol aceita a flor, e os dois ficam ali por alguns segundos, só aproveitando aquele momento raro de paz, antes de voltarem para a realidade dura de que a garota continua desaparecida, e que o tempo tá passando cada vez mais rápido. E de quebra, o Daryl pede desculpas pelo jeito que tratou a Carol antes, dizendo que aquilo foi errado. No trailer, o Shane chega procurando pelas armas, e percebe que o Dale levou elas dali, e aí ele tenta perguntar pro Glenn para onde ele foi, mas o cara foi esperto, já que ele saiu enquanto o Glenn pegava água, por isso o doido sai atrás do Dale. Nesse momento, a Meg aparece ali trazendo alguns mantimentos, e logo o Glenn vê ela chegando, e corre para tentar falar com a garota de novo, ainda tentando se explicar depois daquela humilhação do ovo na cabeça. Ele admite que errou ao contar o segredo do celeiro sem consultar ela primeiro, mas reforça que só fez aquilo porque se preocupa de verdade com a segurança dela. O Glenn deixa claro que após aquele sermão que levou dela, e depois do ataque da farmácia, ele percebeu que é melhor que ela fique viva e brava com ele, do que gostando dele e se tornando um Walker. Após dizer isso, eles param de brigar, e finalmente se entendem de verdade. E a Meg provavelmente percebe que o Glenn realmente fez aquilo pensando nela, e o Glenn entende que ela só tava com raiva, porque ele colocou o pai dela numa situação impossível, e eles fazem as pazes com um beijo. Longe da fazenda, o Dale está escondendo a mala de armas numa área afastada perto do pântano, claramente tentando evitar que o Shane faça alguma besteira com o arsenal. Só que o Shane percebeu que as armas sumiram e foi direto atrás do Dale, chegando completamente puto da vida. Os dois começam a discutir pesado ali mesmo, no meio do nada, e o Dale acusa o Shane de ser perigoso para todo mundo, lembrando todas as coisas que ele já fez, como finalizar o Ouris, e deixando claro que sabe perfeitamente do que o cara é capaz quando quer conseguir alguma coisa. Já o Shane rebate dizendo que está apenas fazendo o necessário para manter o grupo vivo, que alguém precisa tomar as decisões difíceis, enquanto Rick fica tentando negociar com gente que claramente não entende a realidade do mundo. A tensão sobe tanto que o Dale chega a apontar o rifle pro Shane, num momento de desespero, tentando impedir ele de pegar o arsenal de volta. Só que o Dale simplesmente não consegue apertar o gatilho, porque no fundo, ele não é o tipo de pessoa que finaliza outro ser humano a sangue frio, mesmo sabendo que o Shane representa um perigo real. Aí o velho deixa claro que o Shane nasceu para esse mundo. E como o Shane percebe que o Dale não vai atirar, ele pega a mala de armas de volta sem muita dificuldade e vai embora, deixando bem claro que não tem mais medo do julgamento de ninguém e que vai fazer o que precisar ser feito, com ou sem aprovação do resto do grupo. De volta à fazenda, o pessoal tá todo se preparando para sair de novo em busca da Sofia e começam a se perguntar onde diabos o Rick se meteu. Afinal, ele deveria estar liderando a busca. De repente, o Shane aparece vindo da mata carregando a mala de armas e todo mundo percebe na hora que a coisa vai ficar feia. Ele começa a distribuir armas para todo mundo, enquanto faz um discurso completamente inflamado. O Shane diz que a fazenda deveria ser um lugar seguro, mas não é. Ele critica a ideia absurda de manter walkers vivos no celeiro, como se fossem bichinhos de estimação doentes, e solta que já deu de procurar a Sofia como se ela estivesse viva, porque na opinião dele, a garota provavelmente já bateu as botas faz tempo. A Lori, a Meg e o Carl tentam argumentar, pedem para ele parar com aquilo e esperar o Rick voltar, mas o Shane tá completamente fora de controle e não tá ouvindo mais ninguém. Ele continua armando o grupo todo e falando que se eles querem sobreviver nesse mundo, vão precisar lutar agora, não amanhã, nem depois que o Rick terminar de negociar. Enquanto o Shane arma o pessoal todo, o T-Dog olha pra longe e vê o Rick, o Herschel e o Jimmy voltando no pântano com os dois walkers capturados, presos naquelas varas de controle de animal. E a visão de alguém literalmente trazendo walkers amarrados de volta pra fazenda, como se fossem gado, deixa o Shane ainda mais indignado do que ele já estava. Aí ele corre até perto do celeiro, completamente decidido a acabar com aquela situação de uma vez por todas. E o Rick percebe de longe que a merda vai bater no ventilador. O Shane se aproxima de um dos walkers capturados e começa a gritar que aquilo não é uma pessoa, é um monstro que precisa ser finalizado. Ele pergunta pro Herschel se uma pessoa viva e respirando conseguiria sobreviver a vários tiros no peito, mas o Walker continua vindo pra cima mesmo todo baleado, provando que não tem um coração batendo ali dentro. O Shane continua atirando, ele acerta o que seriam os pulmões, e pergunta por que diabos aquela coisa ainda tá andando se uma pessoa de verdade já teria caído morta no chão. Por fim, ele dá um headshot finalizando o Walker, provando pro Herschel e pra quem ainda tinha alguma dúvida que não existe cura nenhuma, que aquelas coisas não são pessoas doentes esperando tratamento, mas o Herschel fica completamente em choque com isso. E o Shane continua, e diz que já deu de arriscar a vida de todo mundo por uma garotinha que já partiu dessa pra melhor, que já deu de viver do lado de um celeiro cheio de zumbis, tentando finalizar eles. Ele solta que as coisas não são mais como eram antes, e que se o grupo quer sobreviver de verdade, eles vão precisar lutar ali
e agora? Aí o Rick tenta pedir pro Herschel pegar o Walker que sobrou, pra tentar impedir o desastre que tá prestes a acontecer, mas o Herschel tá em choque absoluto, vendo tudo que o Shane acabou de fazer. E aí o Shane simplesmente quebra o cadeado do celeiro e abre a porta. Então, os Walkers começam a sair do celeiro um por um, cambaleando pra fora, e o grupo forma uma linha de tiro bem na frente deles. O Shane lidera a execução, mas logo a Andrea, o T-Dog e o Daryl atiram também. E a Meg olha pro Glenn por um segundo, meio que dando permissão pra ele fazer o que precisa ser feito, e ele vai ajudar o grupo. Todos eles executam os Walkers um por um, enquanto a família Green assiste em choque absoluto, vendo seus antigos entes queridos sendo abatidos. E o Herschel cai de joelhos no chão, completamente destruído, percebendo que tudo que ele acreditava sobre aquelas criaturas estava errado desde o começo. Depois que todos os Walkers parecem ter saído, o celeiro fica em silêncio por alguns segundos, e todo mundo abaixa as armas, achando que acabou. Só que então uma última figura aparece devagar na porta do celeiro, saindo da escuridão. É a Sofia, transformada em Walker, usando a mesma roupa de quando desapareceu no começo da temporada. O grupo inteiro fica paralisado em horror absoluto, e a Carol tenta correr em direção à filha, gritando o nome dela desesperadamente. Mas o Daryl segura a mulher para impedir ela de se aproximar. E aí ninguém consegue levantar a arma, nem mesmo o Shane, que até segundos atrás estava num surto de fúria, finalizando os Walkers sem dó nem piedade. Todos ficam ali parados, olhando para a garotinha que eles passaram semanas procurando, agora transformada num monstro ambulante. No fim das contas, é o Rick quem toma a frente. Ele anda devagar até a Sofia, puxa a arma e dá um headshot nela, encerrando de vez qualquer esperança que ainda restava, e fechando o episódio com um dos momentos mais pesados e traumáticos possíveis. Ok galera, aceitar capturar esses Walkers já é um pouco demais pra mim. O Rick poderia ajudar com os Walkers só em terreno firme, já que ele poderia ter sido facilmente mordido ali. Eu não acho que vale a pena correr o risco de vida apenas por conta de um velho teimoso. Qualquer escorregão ali podia ser um vale infecção, e chega a ser surreal a negação do Herschel. Afinal, esses zumbis devem estar completamente podres e fedendo. Não é possível que o cara ache que realmente tem chance desses tipos de infectado terem como ser curados, né? Eu até entendo ele achar que uma pessoa recém-infectada tenha chances, mas depois que a pessoa morreu e voltou como zumbi, já era, né? Ou será que ele nunca viu o processo para uma pessoa virar um zumbi? Pois claramente a pessoa morre devido à infecção e retorna como um zumbi depois. Mas deixando isso de lado, provavelmente o plano do Dale não deu certo por conta do tempo que ele levou para sair carregando essas armas e para achar um lugar para esconder essas bugigangas. Se ele tivesse pensado melhor e levado só as munições, teria sido muito mais simples despistar o Shane. E o Dale teve muita sorte do Shane só pegar as armas e não fazer nada contra o velho. Provavelmente ele só não fez nada porque deixaria rastros e selaria o destino dele no grupo para sempre. Mas pior ainda, foi o grupo aceitando as armas de um cara que claramente estava surtando. E ainda por cima, ninguém tentou parar o Shane após ele ter disparado extremamente próximo do Herschel. Eu sei que ele estava falando de zumbis, mas o que ele fez foi extremamente perigoso para quem estava na linha de fogo. E logo depois ele soltou um monte de zumbis, o que fez o grupo desperdiçar muita, mas muita munição, já que teria como finalizar esses zumbis de formas muito mais seguras e sem gastar tanta munição. Uma seria usando aquela cerca com carros que eu falei, e finalizando os zumbis com armas brancas de longo alcance, ou até mesmo a besta do Daryl, já que existe outro perigo que eles não levaram em conta, pois disparar tanto assim na fazenda é extremamente perigoso, pois pode atrair aquela horda da estrada diretamente para a fazenda, e aí o lugar poderia ser facilmente tomado pelos zumbis. O ideal agora seria eles reforçarem a segurança do perímetro da fazenda e ter kits de fuga prontos nos veículos caso uma horda muito grande se aproxime. Fala galera, esse foi Como Derrotar The Walking Dead, temporada 2, episódio 7. Vocês conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários. E se um velho maluco tomasse o controle da sua filha, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir sobreviver a esse velho? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e nunca se esqueça de guardar bem as suas armas no apocalipse. Nunca se sabe quando um maníaco vai querer pegar elas.